Olá, tudo bem? Eu sou a Aurinda, para quem não me conhece, eu sou orientadora educacional do Camões Pinóquio. Eu estou aqui para cumprir uma tarefa, que eu não sei se é muito fácil, mas é uma tarefa que eu gosto muito, que é falar para vocês sobre um tema que eu sempre premio nas reuniões. E vou falar presunçosamente premio, porque é premiar a possibilidade de a gente discutir sobre um assunto que é extremamente importante para a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eu digo isso porque eu trabalho numa escola em que vai da educação infantil ao ensino médio. E nesta perspectiva de diferentes segmentos, o tema assume diferentes características à medida que as idades vão se avançando. O tema seria autonomia. E aí a minha pretensão aqui não é falar de autonomia filosoficamente, nem teoricamente, mas sim por um cunho especificamente de reflexão, de conscientização, né? O que é dar autonomia para os nossos filhos? O que significa ter autonomia? Por que a autonomia é tão importante na vida acadêmica? Por que a autonomia é um assunto em que você, Aurinda, está levantando como importante? Eu levanto a autonomia como um tema importante porque a partir dela a gente dá autorizações para os nossos filhos, sejam eles pequenos, médios ou grandinhos. Com a autonomia você possibilita essa criança a se tornar um adulto mais preparado para a vida, que ele pense sobre diferentes saídas que a gente não consegue mapear ao longo da vida dele. E aí, assim, todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar com alguns responsáveis, né? Eu tenho esse contato constantemente, isso é muito positivo. O que eu normalmente identifico? Muitas vezes as crianças não aprendem porque tem problemas, não é por problemas emocionais ou cognitivos ou fisiológicos, não, é por questões de falta de possibilidade de pensar sobre as questões. Né? Uma criança precisa acompanhar ao longo da vida dela possibilidades. Eu não consigo dizer para minha criança que chega a um Fundamental 1, por exemplo, que ela vai aprender adição e subtração se eu não dou a possibilidade para ela de pensar sobre como organizar um estojo. É óbvio que eu estou saindo de uma questão cognitiva para uma questão prática, mas isso não é antagônico, isso é de fato plausível. Eu costumo brincar que até no berçário você dá autonomia. Quando você conversa com um bebê e vai confidenciando a ele o que você vai fazer, as relações que você vai estabelecer com ele, isso é favorecer esse bebê a compreender essa questão, a compreender a rotina de vida dele, a fazer com que ele pense sobre. Óbvio que isso ao longo de um processo. A gente planta e vai colhendo ao longo da vida dessa criança. Né? Na educação infantil, é muito comum, vocês não fazem ideia quanto, os pais chegarem até nós e dizerem assim: nossa, meu filho arruma a sala depois que ele bagunça? E a professora diz: claro que sim, mas como? Lá em casa eu faço de tudo, prometo coisas e ele não faz. Porque as relações são estabelecidas do jeito em que a gente acredita que essa criança consiga fazer o jeito dela. Então, assim, não nos importa como ela vai guardar naquele momento. O que importa pra gente é que ela entenda que a contribuição dela, a ação dela vai favorecer todo o grupo. Então nós damos para ela uma injeção de possibilidades e principalmente de autoestima. E aí ela entende que a ação dela é importante para o coletivo. À medida que o tempo vai passando, essa criança que chega ao Fundamental 1, por exemplo, ela sabe que aprender a ler, a escrever, a fazer matemática, a pensar cientificamente, é importante ela fazer e dar as respostas dela. E aí entra uma outra questão que é importante, que é a questão da criança poder errar. Quando a criança erra e ela tem essa autonomia de poder errar, ela dá respostas sem se preocupar se essa resposta é correta ou não. O importante é que ela saiba que ela deu.
e que ela não se sinta desprovida de escuta para isso. Então, você possibilita a criança a pensar, a responder do jeito que ela consiga fazer naquele momento. Na adolescência, a mesma coisa, na vida, na pré-adolescência, digamos assim, na vida adulta também. Então, assim, a autonomia é sinônimo de que a criança consiga perceber que ela tem ações sobre o meio que ela vive. Essas ações envolvem o estudar, o pensar, o amar, o trocar, o opinar, enfim, é amplo. São situações que envolvem casa e escola. Não adianta poder querer que a criança aprenda. Isso é um exemplo, eu lembro de uma criança que eu tive, em que a mãe ficava muito incomodada com o fato dela não conseguir aprender a matemática. E aí, no primeiro momento, eu falei para a mãe, eu sabia da história dessa criança. Essa criança não comia sozinha, ela tinha 10 anos de idade. E não, pasmem, isso foi verídico. Assim como eu tive mães que tinham filhos com 10 anos de idade que não tomava banho sozinho. Vocês conseguem entender o quanto isso é importante para a criança? Ela saber que pai e mãe, avó, tia, confiam nela a ponto dela tomar banho sozinha, confie nela a ponto dela dar um recado, confie nela a ponto de ser cobrada que ela não fez algo que era importante. Então, quando uma criança sem autonomia não aprende matemática, e aí a gente vai mapear algumas outras situações da criança, ela não consegue tirar uma uva do tacho, porque tudo é dado para ela mastigado, essa criança nunca vai ter um ímpeto, um input para poder aprender a matemática. Óbvio que eu estou falando, a grosso modo, esse caso foi um caso verídico, tinham outras variáveis que interferiram, mas a priori esse foi um fator fundamental que, quando bem trabalhado, quando a família se conscientizou disso, a gente conseguiu avançar muitíssimo na relação com essa criança. Enfim, acreditem no filho de vocês, acreditem na possibilidade que o filho de vocês tem para aprender, acreditem que ele consegue dobrar uma roupa, colocar a roupa suja no cesto, levar o prato até a pia. Valorize para essa criança, para esse adolescente, regras de rotina na sua casa, né? E ele vai dizer não, ele vai querer não, né, nesse primeiro momento, mas é importante que isso se estabeleça, porque você está preparando seu filho para a vida, não só para uma situação específica. Então, assim, acredito no potencial de vocês, acredito que vocês queiram o melhor dos filhos de vocês. Vamos tentar nos conscientizarmos e nos verificarmos em diferentes situações para que a gente não cometa um erro de aniquilar o potencial dos nossos filhos, que eu sei que não é proposital, né? E que eu sei que muito tem a ver com o mundo que a gente vive, mas cada etapa é uma e cada etapa é importante. Acreditar neles é de fundamental importância para o crescimento pessoal.